Meus irmãos, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada para todos nós nessa noite de sábado, hoje dia 31 de maio de 2025. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações por intermédio dessa mensagem aqui no canal, dessa palavra. Eu peço a você que curta o vídeo, se inscreva por aqui no canal, compartilhe, comente os padrões aqui da plataforma do YouTube. Hoje nós teremos a nossa oração de meia-noite. Eu coloquei uma enquete ali na aba de comunidade aqui do YouTube e os irmãos falaram que vão participar desse propósito. Me animaram para dar continuidade, né? O propósito da manhã está firme, tá? Todo dia, 6 horas da manhã, eu começo o devocional, faço a oração pelo dia. Todos os dias isso. Então esse já está certo, tá? 6 horas da manhã. Agora a gente vai iniciar ou voltar com o propósito que eu iniciei durante a semana da oração da meia-noite. Então a gente vai ter os vídeos normais. O vídeo do período da manhã, ele vai ser um pouquinho mais tarde, né? Ele vai ser por volta de meio-dia, 1h, por conta que eu já posto 6 horas da manhã o vídeo da oração do dia, a oração da manhã. E no período da noite, o vídeo continua no mesmo horário, tá? Às 20 horas até 21h, e aí virá o vídeo da meia-noite, na oração da meia-noite. Então a gente vai continuar tendo os 2 vídeos principais, né? E só que vai acrescentar agora, meia-noite um vídeo de oração e 6 horas da manhã outro vídeo de oração. E os vídeos curtinhos, os shorts, que o pessoal gosta também de assistir, eu vou continuar postando aqui no canal, tá bom? É mais trabalho, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É bênção. Se os irmãos estiverem, vale a pena, né? Pra gente viver esse propósito. Agora, se realmente eu ver que assim, poxa, não tá tendo engajamento, não tá tendo... Não que eu esteja atrás disso, mas os irmãos não têm interesse nesse tipo de conteúdo, porque aqui é gerar conteúdo que haja ali uma interação, uma comunhão. Se não há interesse, não tem por que eu ficar sozinho, né? Ali fazendo a oração e cismando com algo que não está no coração dos irmãos. Não, aquilo que Deus coloca no meu coração tem que conferir com o que está no coração dos irmãos. Essa é a ideia, esse é o propósito. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa, falar um pouquinho da palavra de Deus, que é algo maravilhoso para nós. Quantas vezes, gente, isso acontece, né? Você já orou, clamou, esperou e de repente Deus faz algo completamente diferente do que você estava esperando, né? Ou pior, parece que Deus não fez nada, não faz nada, não quer fazer nada, né? Isso também acontece. E a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor ainda não fez? Por que o Senhor não mudou? Por que não respondeu como eu esperava? Hoje a gente, quando tem esse tipo de conflito, eu acho que um texto que fala muito sobre isso é o texto de Jonas. Eu já trouxe ele aqui, mas quero falar de novo. É um homem que ficou ressentido com Deus, e isso tem tudo a ver com aquilo que passamos por um momento de espera, de luta, de questionamento. Jonas era um profeta de Israel, um servo do Senhor, um homem temente ao Senhor, e Deus envia ele para pregar em Nínive, uma cidade inimiga, cruel, sanguinária. Nínive representava tudo aquilo que Jonas abominava, tudo aquilo que ele detestava. Era uma cidade oprimida, que matava, fazia guerras contra o povo do Senhor. Mas quando o Senhor mandou Jonas pregar em Nínive, e ele foge, ele não quis obedecer, nós conhecemos a história. Um grande peixe vem, ele fica 3 dias até dentro do peixe, até ele aceitar, né, o propósito de Deus. Mas depois que Jonas prega, o povo de Nínive se arrepende. O Senhor perdoa o povo de Nínive. E aí entra o nosso texto, e aí entra a nossa mensagem, porque ele fica profundamente ressentido, Jonas. E ele fala isso no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Não foi por isso que me adiantei dizendo e fugindo para Tarsis, pois sabia que és misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade. Ele está com raiva de Deus, porque Deus agiu com misericórdia e salvou a cidade de Nínive. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu sabia que o Senhor ia perdoar, por isso eu não queria nem pregar para eles. Eles mereciam era o juízo, não a misericórdia. Era essa palavra, o ressentimento de Jonas. E ele nasceu de uma coisa que talvez carreguemos no nosso coração. E isso que é o problema. A gente não percebe. É uma certa frustração quando Deus não faz o que queremos. Jonas queria justiça, irmãos. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade completamente. Mas Deus respondeu com amor, com paciência,
com tempo, processo, perdão. Isso feriu o ego, feriu as expectativas de Jonas. Hoje, muitos estão vivendo como Jonas. Estão revoltados porque Deus ainda não fez. Estão revoltados, ressentidos porque Deus não destruiu, não feriu alguém, não fez algo de juízo na vida de alguma pessoa. É a vingança vestida de justiça, né? Não é justiça, eu só quero justiça. Cuidado, às vezes você só quer vingança. Muitos estão questionando porque Deus não derrubou uma situação, uma pessoa, um problema. Porque Deus não mudou. Porque Deus não muda logo esse cenário, né? A resposta de Deus para nós é a mesma que ele deu para Jonas. Ele fala para Jonas no capítulo 4, no versículo 10. Você tem pena de uma planta que você não cultivou? Que nasceu uma plantinha, começou a dar sombra para Jonas. E Jonas ficou feliz por causa daquela plantinha. E aí Deus vai e lança uma praga e a plantinha morre. E aí Jonas fica com raiva. E aí Deus fala, é razoável esse teu ressentimento? E aí aqui Deus fala, você teve pena dessa plantinha que você não cultivou? Eu não teria misericórdia de Nínive? Cidade com mais de 120 mil pessoas. Deus, ele tinha o direito, como Criador, de agir com misericórdia e perdão. Jonas teve pena da planta, mas não teve pena das pessoas. Talvez você esteja vivendo um processo, um deserto, e dizendo, Senhor, por que o Senhor ainda não fez? Por que não muda? Por que aquele milagre não chega? Por que aquele cenário não foi transformado? A resposta de Deus para você é muito clara, minha irmã, meu irmão. Eu trabalho no tempo, no modo e no propósito certo. E o que você quer destruir, eu posso estar trabalhando para transformar. O que você quer ver a destruição, para mim, a restauração. Às vezes nós queremos que Deus destrua, né? Aquilo que Ele quer restaurar. Às vezes nós oramos para Deus derrubar, quando Deus quer tratar, transformar e salvar. Assim como Jonas, muitos não entendem que o silêncio de Deus ou não agir imediato de Deus não é descaso, é misericórdia, é plano, é soberania. Deus não trabalha no nosso relógio, Ele trabalha no tempo eterno. Você pode estar lutando contra Deus e agindo com esse ressentimento, com esse questionamento, com essa dor. Entrega o teu coração, minha irmã. Solta o controle. Para de olhar para o que não mudou e começa a confiar em Deus, saber que Ele está fazendo. Mesmo quando você não entende, Ele está fazendo o que Ele quer fazer, porque Ele é soberano. Que tu diga para ti mesmo, Senhor, eu não quero ser como Jonas, eu quero confiar no teu plano, quero confiar no teu tempo, eu quero que o Senhor faça o melhor. Se é esse o plano do Senhor, a misericórdia e não o juízo, que seja, amém. Deus sabe o que faz, é razoável esse teu ressentimento. Não se torne inimigo de Deus, não queira ter Deus como seu inimigo também. O tempo de Deus não é um vilão, o processo de Deus não é um vilão, o deserto não é um vilão, Deus não é um vilão. Às vezes enxergamos Jesus como um fantasma no meio da tempestade, como os discípulos, porque não estamos entendendo o cenário. E sim, nem sempre é necessário entendermos. Às vezes a gente só tem que aceitar. E Deus, Ele se encarrega de criar um cenário onde não vai explicar para nós, onde Ele não nos explicará. Olha, porque isso aqui está acontecendo por conta disso, isso aqui eu deixei acontecer, isso ainda não aconteceu, esse cenário está assim. Não, Deus não vai ficar te dando satisfação dos planos dEle. Aceita, confia, atravesse esse processo. Não fique ressentido com Deus, porque Deus não está agindo segundo o teu querer e pelo simples fato de Ele estar agindo segundo o querer dEle. Aprenda a moldar a tua vontade. É difícil demais, mas aprenda a moldar a sua vontade, a vontade soberana de Deus. Aprenda. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Então larga esse ressentimento. Larga. Esse ressentimento levou Jonas para o porão de uma embarcação, levou ele para o fundo do mar, para as entranhas de um peixe, por conta de ressentimento. Ele foi parar nos piores lugares possíveis. Ele tinha uma única missão. Essa não foi a única missão. Foi mais uma missão. Mas ele só tinha, nessa missão, uma coisa para fazer, que era pregar para Nínive. Como profeta, Deus já deve ter dado ao longo da vida dele várias missões para ele. Só que nessa quase ele morre.
Porque ele ficou com raiva de Deus. Porque ele queria que Deus agisse como ele gostaria que fossem as coisas, não como Deus desejava. Cuidado com o ressentimento. O pior ressentimento que podemos ter é contra Deus. Aceite a vontade do Senhor. Por mais dura que seja, por mais que discordemos dela, e não tem nada de ruim, de feio em dizer, a gente tem que ser sincero, eu discordo, Senhor, mas eu aceito. Eu discordo, eu não gostaria de fazer, eu não queria que fosse assim, mas eu aceito. Porque o servo é aquele que obedece. O servo não é aquele que fica questionando, brigando com o seu Senhor. O servo é aquele que fala, eu farei. Posso até não concordar, mas eu farei a sua vontade. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite de sábado. Que seja uma noite de paz, de vitórias. Até logo mais meia-noite para a nossa oração da meia-noite. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.